Em nosso estudo de hoje, a lição 88 do livro Seara dos Médiuns tem por título Mediunidade e Trabalho. Diante das obrigações naturais que a mediunidade impõe em sua prática, muitos companheiros trazem à baila desculpas diversas que lhes justifiquem a fuga, embora demonstrem vivo interesse na aquisição de poderes psíquicos. Afirmam que a tarefa exige muito trabalho, entretanto ninguém consegue cultivar viçoso canteiro de couves sem dispersar-lhe assistência contínua. Alegam que o assunto é quase sempre tumultuado por muitas criaturas ignorantes, esquecendo-se de que eles mesmos, sem os benefícios da escola, estariam compulsoriamente entre elas. Asseveram que a realização reclama longo tempo, contudo a obtenção de um título especial em qualquer profissão solicita a experiência de anos a fio. Queixam-se de que o serviço atrai o sarcasmo de muita gente, mas se o homem foge de semear, porque a lama da gleba lhe macule superficialmente os braços, ninguém lavraria a terra. Clamam que a obra grava pesados tributos em disciplina, no entanto, apagado trapezista para impressionar favoravelmente num parque de diversões, é compelido a ginástica e exercícios incessantes. E dizem que o mandato pede excessiva renúncia, no entanto, sem o sacrifício dos operários do progresso, as máquinas poderosas que assinalam a civilização da atualidade não existiriam no mundo. Não admitas possa haver construção útil sem estudo e atividade, atenção e suor. O diamante é habitualmente retirado do terreno agressivo. Humilde folha de alface para servir, anônima, cresce fazendo força. Mediunidade na lavoura do espírito é igual a planta nobre na lavoura comum. Deus dá a semente, mas para que a semente produza, não prescinde do esforço de nossas mãos. O estudo da mediunidade é um estudo interessante, porque a gente vai descobrir que a nossa natureza é a natureza espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Então, o mundo principal é o mundo espiritual. Mas a gente está encarnado. E se a gente está encarnado, a gente começa a fugir de tudo que diz respeito à matéria, só para se dedicar ao mundo dos espíritos, a gente vai perder todo o fruto do serviço que tem para ser feito. A gente vai viver aqui num mundo místico, isolado de todo mundo, procurando ter contato apenas com pessoas que também tenham experiências parecidas, sem colocar a nossa energia à disposição de ninguém, sem, resumindo a inutilidade, a faculdade que cada um de nós tem. Então a gente tem que começar a colocar na cabeça uma coisa. Quando a gente abre o Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele fala assim, que uma doutrina séria como a doutrina espírita, ela só pode ser compreendida com um estudo sério, resignado e constante, contínuo. E, pelo menos se tratando de estudo da doutrina espírita, a gente aqui reconhece que quase 30 anos de estudo não fazem a menor diferença. Somos aprendizes de muita coisa. Aliás, tem muita coisa que a gente aprende, apenas sabe na teoria, mas quando vem a prática, a gente tem que pesquisar tudo de novo e ver o que está acontecendo de novo. Então, nós somos eternos aprendizes. Por isso que diz que até o estudo bíblico mesmo, a base, que é o Cristo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as epístolas, elas têm que ser lidas constantemente, com frequência, porque a todo momento a gente vai vivendo experiências novas e aprendendo coisas novas também. Então, quando a gente estiver passando por uma determinada experiência, a gente vai encontrar respostas ali que sempre estiveram ali, mas que não chamaram a nossa atenção, porque não fazia parte da nossa realidade naquele momento. É assim também com a doutrina espírita. Agora, quando se trata de mediunidade principalmente, a mediunidade ela vai exigir sim da gente uma certa disciplina para quem quiser trabalhar, porque o que acontece? Você ser médium no mundo de expiações e provas é você ter a consciência de que esse mundo, o mal sobressai sobre o bem. Se eu tenho a mediunidade, eu estou sendo influenciado. Se eu estou sendo influenciado, eu estou sendo influenciado muito mais por energias, forças negativas do que por forças positivas. Aliás, para ter contato com as forças positivas, eu tenho que estabelecer uma disciplina, eu tenho que começar a fazer prece todo dia quando acordo, quando dorme, procurar estabelecer sintonia com esses que são os nossos mentores. E, como diz lá o capítulo do Livro dos Espíritos, que fala do anjo da guarda, ele fala assim, ó, não temam e nos fazer perguntas, procure estreitar o máximo que vocês puderem o laço de vocês com a gente, que vocês ajudam a gente
e ajuda vocês também na missão que cada um de nós tem. A gente precisa de dedicação o tempo todo. E então a gente percebe o seguinte, vou falar principalmente com o trabalho na casa espírita. Normalmente o médium que dá trabalho é aquele médium que não estuda. O médium precisa estar estudando o tempo todo e principalmente estudando as suas faculdades para poder servir da melhor maneira possível, entregar um serviço da melhor maneira possível. O médium também precisa estar trabalhando, mas ao mesmo tempo que ele está trabalhando, tem lá um capítulozinho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo que fala o homem no mundo. Ele fala, não estamos convidando ninguém para uma vida mística. Vivam os prazeres da época de vocês, da geração de vocês, mas sempre colocando na cabeça uma coisa, não ferir ninguém, não trazer nenhuma animosidade, procurar ser útil na medida do possível. Então a gente ainda tem muita coisa para aprender com a mediunidade. Quando a gente olha esses exemplos, como o do Chico Xavier, querido Chico, que é esse farol para todos nós, é motivo de estudo para a mediunidade do planeta todo em várias épocas. A gente vê como ele chegou ao ponto de disciplinar o seu tempo para poder aprender mais sobre a sua faculdade e colocar a sua faculdade em exercício e, ao mesmo tempo, estar participando das atividades sociais na medida do possível, dentro do tempo que lhe sobrava, dentro dos seus compromissos. É mais ou menos isso que a gente precisa buscar no estudo da doutrina espírita. Então o Emmanuel, ele vem falar para a gente, tem gente que afirma que a tarefa exige muito trabalho. É claro que conforme você vai se dedicando, você vai realmente, aperfeiçoar o seu trabalho, você vai começar a ser utilizado mais vezes pelos espíritos, isso para qualquer coisa. O educador que está lidando com crianças, está cuidando de criança, se ele tiver coração, zelo e realmente fizer aquilo como encarando a missão dele, como uma função dele como missionário, ele vai ter o apoio dos espíritos e com o tempo ele vai começar a ter as intuições, saber quando uma criança está bem, quando não está, quando está tendo problemas dentro da casa com a família e a criança está começando a exteriorizar no relacionamento com os colegas. Ele precisa desse trabalho com dedicação para poder estar sentindo essa intuição toda. Então tem gente que fala, mas existe muito trabalho, exige. Mas, gente, ninguém consegue cultivar qualquer coisa que valha nesse mundo se não tiver um pouquinho de dedicação de trabalho. Depois ele vem falar pra gente, alegam que o assunto é quase sempre tumultuado por muitas criaturas ignorantes, mas nós ainda temos ignorância dentro da gente, nós ainda temos falta de conhecimento. Isso vai acabando com o tempo, conforme o processo educativo vai acontecendo com cada um de nós. E, como diz Allan Kardec lá na Lei do Trabalho, não estou falando da educação intelectual que as escolas dão, estou falando da educação moral que consiste nos hábitos adquiridos. Depois ele fala, reclama longo tempo. Quanto mais o tempo vai passando e você vai se dedicando, as portas vão se abrindo de uma maneira impressionante. Nós ouvimos uma vez de um espírito querido, que é o Dr. Herman, que a cada 10 anos do exercício da mediunidade, as experiências começam a se transformar. Nós sentimos isso também em nossa vida. E cada vez que abre um pouquinho mais, você precisa de um tempo para se adaptar, porque não é fácil para ninguém. A gente vai se adaptando, vai começando a sentir essas emoções todas, até que a gente consiga equilibrar e tocar o nosso trabalho para frente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, para explicar melhor. Se a mediunidade fosse somente ver, ouvir, perceber os espíritos, era fácil. O problema é que muitos de nós, a gente sente o que o espírito está sentindo, e o espírito está carregado de dores, até mesmo de depressão, e a gente está sentindo aquilo também, e muitas das vezes, se eu não souber lidar com isso, eu vou achar que o problema está em mim, quando na verdade está no espírito que está do meu lado, e eu estou sentindo o que está vindo do espírito. Depois ele fala, queijo que o serviço atrai o sarcasmo de muita gente. Atrai o sarcasmo de muita gente, sim. Eu procuro, não sei ainda se eu estou certo ou errado, mas eu procuro defender que a gente pode ser religioso sem ser uma pessoa, vamos botar assim, desculpa a palavra, uma pessoa chata. Tem gente que acha que tem que se isolar de tudo. Não, eu posso participar de tudo, mas ter o meu comportamento diferenciado, baseado na minha consciência tranquila, de que não estou fazendo nada que prejudique as pessoas. Aí depois ele fala que a obra grava pesados tributos em disciplina. Precisa de disciplina? Precisa. Precisa de renúncia também? Precisa, mas
Não admitas que possa haver construção útil sem estudo, atividade, atenção e suor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.